vamos falar sobre os deveres da empresa em relação aos seus empregados. Um dos deveres da empresa é manter o ambiente de trabalho sadio para esse empregado. E é aí que vem um monte de consequências sobre esse dever. Uma das coisas é, se não for cumprido, o funcionário pode entrar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Nossa, e por quê? Porque é um dever da empresa e essa obrigação não foi cumprida e de várias formas, tá? Uma das primeiras formas aí e que tá muito em voga é a questão da vacinação da Covid. Isso mesmo. E em muitos casos a empresa está dando justa causa para aqueles que não querem tomar a vacina. Porque a falta de imunização em relação à vacina pode gerar maior índice de contaminação. E com isso, o ambiente de trabalho ele não estará sadio. Esse é um ponto. Polêmico? Muito polêmico. Mas é um ponto do qual a empresa pode aí aplicar justa causa para o seu empregado. E até inclusive o empregado que não se sentir à vontade, sabendo que os outros colegas não estão querendo se vacinar e tudo mais, pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, porque o ambiente não está sadio e é obrigação da empresa preservar esse ambiente de trabalho. É uma faca de dois gumes aí, uma situação bem polêmica e que tem entendimento para vários lados. Mas tem a obrigatoriedade da vacina e então essa questão aí é predominante. Uma outra situação aí que é relacionada ao ambiente sadio, muitas vezes em comércios ou prestadores de serviço em que tem um atendimento ao público muito grande, o público pode ficar insatisfeito com algum tipo de serviço ou com o produto que foi oferecido ali na loja e discutir com quem? Com os funcionários, que são aí a linha de frente da empresa. Então, às vezes não liga no saque ou não vem de uma maneira amistosa, teve algum problema com a empresa e aí vai lá e desconta tudo no funcionário, xingando, humilhando e tudo mais. A empresa que é responsável por aquele funcionário. É claro que ele pode fazer boletim de ocorrência, entrar com um processo contra a pessoa que o caluniou, difamou ou agrediu, inclusive fisicamente, porque já peguei casos de ter agressão de cliente física em cima de um caixa. Absurdos acontecem. É revoltante? É. Mas, enfim. Então, a gente precisa tomar esses cuidados e, principalmente, se a empresa for dispensar esse funcionário, esse empregado que teve a sua dignidade atingida no momento de fúria de um cliente, precisa tomar cuidado porque essa empresa também responde por dano moral. Numa outra situação também, a omissão da empresa em preservar a lisura daquele funcionário também pode gerar um prejuízo muito grande. E esse prejuízo também pode ser tido como dano moral na Justiça do Trabalho e, inclusive, gerar motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos dar exemplos aqui para ilustrar, para ficar mais visível e mais palpável para vocês entenderem o que eu estou explicando. Vocês vão numa loja de imóveis. E aí vocês compram alguns objetos de decoração, algumas cadeiras, enfim, passa no caixa. E aí você descobre que a cadeira, ela não é R$90, ela é R$390, caiu o número 9 ali, e aí começa aquele bafafá. Gente, eu não tô entrando na parte de direito consumidor, tá? O que eu tô falando é mais na parte trabalhista em relação à empresa e ao procedimento em relação ao funcionário. Começa aquela zona, aquela bagunça e tal, e aí o funcionário chama um gerente, o gerente chama o supervisor, chama o gerente, e assim vai. A pessoa começa a perder a paciência, pega a cadeira e vai pra cima daquele caixa, porque o caixa tá cobrando um valor a mais. Essa situação é vexatória e ela gera, sim, uma situação de dano moral em relação àquele cliente. Sim, mas também gera em relação à empresa. Se a empresa não fizer nada, se a empresa não conversar com aquele cliente, se a empresa simplesmente deixar a situação como está. E também tem alguns casos em que a empresa chega a demitir aquele funcionário por conta da questão de ficar um ambiente não muito bacana. Esse funcionário demitido, se comprovado que ele foi dispensado por conta dessa questão exclusivamente, gera o direito à indenização. Então precisa sim tomar muito cuidado, não só no treinamento do atendimento desses empregados, que diretamente vão estar conversando com a pessoa física, né, com seus clientes, enfim, mas também o funcionário, preservar a dignidade dele, preservar a sua integridade física e moral. Isso é primordial e a empresa tem sim essa função e essa obrigação. As consequências, como eu falei, é o dano moral e também a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho.